Olá, meu nome é Juliana, eu sou arquiteta e lighting designer e vim aqui conversar com vocês sobre iluminação com trilho. Então já curte esse vídeo que a gente tem muito o que falar. O primeiro ponto para entender como trabalhar com trilho e por que ele é tão legal é entender o que é o trilho. E ele é um produto extremamente versátil por várias razões. A primeira razão é que ele é um produto eletrificado, ou seja, passa uma estrutura elétrica em todo o comprimento do trilho, fazendo com que você tenha a possibilidade de fazer a alimentação elétrica em apenas uma das pontas e aí todas as luminárias que estiverem conectadas ao trilho estarão alimentadas. Isso faz com que você possa levar iluminação em locais onde você não poderia antes, porque talvez não tivesse um ponto elétrico. Outro ponto é que também você ganha possibilidades de mudar a quantidade de luminárias ao longo do tempo, ou mesmo o posicionamento dessas luminárias. Então eu posso adicionar luminárias depois, eu posso remover luminárias ou trocar de lugar se for a necessidade. E por fim, é que você pode utilizar vários tipos de luminárias. O spot é o principal deles, é o que a gente mais vê instalado em trilho, mas ainda tem outros tipos de luminárias que também podem ser utilizados, fazendo com que essa instalação realmente seja uma das mais flexíveis quando a gente fala em iluminação. Outro ponto é quando utilizar o trilho. Então ele tem várias vantagens. Em locais onde não tem forro, ele é uma opção bem bacana. Por quê? Onde não tem forro geralmente tem aqueles pontos específicos, né, de energia. E aí eu posso ligar a ponta desse trilho, né, alimentar a ponta desse trilho num desses pontos e levar a iluminação para outras áreas onde talvez não pudesse levar numa condição normal. Além disso, você tirando a necessidade de colocar o forro, a instalação geral, né, a reforma fica mais barata e você mantém o pé direito um pouco mais alto, né, não come um pouco do pé direito com a instalação do forro. E por isso ele é uma ótima opção para reforma sem quebra-quebra. Pensando nas aplicações para o trilho, quando a gente fala em lojas, por exemplo, são locais onde se precisa de mais flexibilidade geralmente. Às vezes muda a coleção daquela loja e aquele manequim que eu queria destacar naquele momento não vai ser mais destacado na coleção nova. E aí meu ponto de destaque mudou, ou eu mudei o layout da loja. Nesses casos, o trilho, né, utilizar os spots no trilho, traz muita flexibilidade e eu consigo adequar a iluminação à nova situação, à nova coleção daquela loja. Museus e galerias também são ótimos exemplos, onde o trilho é super bem-vindo, justamente porque você precisa fazer essa adaptação dependendo do que vai ser exposto ali. Já nas residências, ele também é muito bem-vindo, mas não apenas pela questão funcional, mas também porque ele traz esteticamente uma aparência super diferenciada para o local. Ele pode ser utilizado de uma forma mais discreta, em que o trilho é exatamente colocado da cor do teto, ou de uma forma um pouco mais arrojada, em que o trilho é instalado numa cor diferente do teto, ganhando destaque e sendo um ponto de atenção. Outro local onde também isso é possível é utilizar dentro dos rasgos do gesso. Então, mesmo que você tenha gesso instalado, é possível fazer um rasgo nesse gesso e colocar o trilho ali, fazendo com que a instalação fique muito mais discreta e você ainda possa se beneficiar desses spots direcionáveis. Pensando em tipos de instalação, a que a gente mais conhece, que a gente mais vê normalmente, é esse daqui, que é o de sobrepor. Esse trilho, então, ele fica sobreposto à laje, ao forro, onde quer que seja. Ele é instalado por meio de parafusos, né? Eu instalo aqui na laje e aí ele fica exatamente sobreposto, mas ele é bem baixinho, ele é bem discreto. Então, esse aqui é o mais comum. Ainda existe também o trilho de embutir, em que você pode instalar embutido no forro de gesso, por exemplo, e também existe o trilho que é pendente. Ele pode ser pendente através de cabos de aço ou também através de hastes rígidas. Geralmente você vai comprar o trilho de sobrepor e um acessório que vai ser conectado ao trilho, fazendo com que ele fique pendente.
Lembra que no começo eu falei para você que ele pode utilizar vários tipos de luminárias? Então o mais comum deles é o spot, como esse aqui que a gente vê na minha mão agora. Esse daqui é um modelo com LED integrado, né? Esse LED não sai da luminária. Mas também pode ter um modelo que é para lâmpada. E aí você utiliza a lâmpada que for mais conveniente para você. Inclusive, você pode usar modelos diferentes de spot no mesmo trilho. Então, se por acaso eu quiser usar 2 spots para a lâmpada dicróica, um para a lâmpada par, por qualquer motivo que seja, eu consigo variar, né, misturar tipos de lâmpadas, potências de lâmpadas e por aí vai. O spot é um produto muito legal porque você ganha muita liberdade para fazer o direcionamento da luz. Você consegue direcionar não apenas em um sentido, mas também rotacionar no próprio eixo. Isso faz com que você consiga levar a iluminação para mais lugares ainda, onde talvez fosse um desafio com luminárias convencionais. Além do spot, você ainda pode ligar outras luminárias aos trilhos. O spot com certeza é o mais visto, né? Mas já existem outros tipos de luminárias que têm um conector adequado para interligar no trilho, ou então você pode comprar o conector separadamente, que é um acessório vendido pela mesma empresa que vende o trilho, e ligar na luminária de interesse. E aí você pode, por exemplo, ter uma luminária pendente sendo alimentada pelo trilho. Isso que é flexibilidade, é muito legal. Falando sobre acabamentos, os mais encontrados no mercado são o branco, como esse que tem na minha mão, ou o preto, mas você ainda encontra em marrom, em grafite, em prata. E aí a cor que você vai escolher vai depender muito da aplicação, do ambiente, do estilo daquele local. Fica muito legal, às vezes, utilizar um trilho escuro, preto, grafite ou marrom quando a gente tem um forro de gesso, ou até mesmo no forro branco ele vai ganhar um pouco mais de destaque. Sobre tamanhos, a gente encontra de forma mais comum no mercado tamanhos de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros e 3 metros. Mas isso não significa que você precisa se limitar a esses tamanhos. Na obra, você pode interligar vários segmentos de trilho utilizando acessórios. Você pode fazer linha reta, por exemplo, uma linha de 6, 7 metros de comprimento, utilizando um acessório de interligação, que você vê aí na sua tela agora, ou você pode também fazer desenhos, fazer quadrados, retângulos, fazer trechos que se interligam, utilizando os acessórios em L, em T, em X. Então você pode realmente criar uma malha de iluminação naquele ambiente. E o trilho também pode ser cortado na obra. Você também não precisa se limitar ao tamanho mínimo de 1 metro. Se por qualquer motivo houver necessidade de ter um segmento menor, é possível fazer o corte na obra. É óbvio que isso precisa ser feito por um profissional capacitado, com a ferramenta adequada, para que fique bem acabado, mas pode ser feito sem problema nenhum. E por fim, falando sobre instalação. Como eu comentei com você, a grande vantagem é que você alimenta somente uma das pontas e a energia passa em todo o comprimento do trilho. Para a instalação, você vai precisar de alguns acessórios. Quando você utiliza o trilho de sobrepor e o trilho pendente, você vai precisar da canopla, que vai ser utilizada para fechar aquele buraco que tem na laje, que é o buraco de onde vem a energia da luz. Além disso, você vai precisar dos acessórios necessários para fazer as interligações. Às vezes, você precisa comprar o terminal de alimentação separadamente do trilho e também o terminal de acabamento, que é essa capinha aqui no final, simplesmente para dar acabamento mesmo. É um produto muito interessante, vale muito a pena, tem um custo muito bom também e pode deixar a sua obra ainda mais interessante, o seu projeto ainda mais exclusivo. Dá uma olhada em algumas aplicações que eu separei aqui como referência para você. Bom, espero que você tenha gostado e faz o seguinte, deixa aqui nos comentários se tem algum outro produto que você gostaria que eu fizesse um vídeo a respeito, contando um pouquinho mais sobre as questões técnicas e como especificar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão!